Carlos Murilo é o atual presidente regional da Pfizer na América Latina, mas até o final de 2020 era o representante da empresa no Brasil e foi quem iniciou as conversas com o governo brasileiro sobre a venda de vacinas. Segundo ele, as tratativas sobre uma possível venda ao Brasil começaram em maio de 2020, basicamente com o Ministério da Saúde, depois com o Ministério da Economia. Entre agosto e setembro, foram feitas 3 ofertas de venda da vacina da Pfizer. Todas previam entregas de doses ainda em 2020. A primeira proposta do 14 de agosto considerava 500 mil doses. A segunda proposta do 18 de agosto considerava 1.500.000 doses. A terceira proposta do 26 de agosto considerava 1.500.000 doses para o 2020. O representante da Pfizer confirmou que após fazer essas ofertas sem respostas, a empresa enviou uma carta em setembro ao presidente Bolsonaro e a outras autoridades do governo, indicando interesse em chegar a um acordo. E confirmou também que 2 meses depois continuava sem resposta. Foi quando o ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, entrou no circuito, como ele mesmo falou à CPI. No dia 9 de novembro, eu recebi um e-mail de nossa casa matriz. O e-mail indicava que o senhor Fábio Weingarten, do governo do Brasil, estava tentando procurar a nosso CEO global. Eu tomei esse e-mail, eu liguei ao senhor Fábio Weingarten. Ele me perguntou o status das negociações com o governo do Brasil. Eu comentei a ele as ofertas que teriam sido feitas. Ele me solicitou se eu poderia aguardar na linha. Eu comentei que sim. E logo ele me disse, senhor presidente Murillo, eu estou aqui com o ministro Guedes e o presidente Bolsonaro. Você poderia repetir o que me comentou? Eu repeti o que eu tinha comentado para ele, que nós tínhamos enviado as propostas, que estávamos nas discussões com o Ministério da Saúde sobre o potencial fornecimento de nossa vacina. O ministro Guedes perguntou o quantitativo ofertado, que foi o que eu comentei aos senhores. Ele indicou que o Brasil precisava mais quantidade. Eu respondi que nós vamos a continuar procurando fornecer o maior quantitativo possível. Nessa oportunidade, o senhor não alertou o ministro Paulo Guedes que a Pfizer, em agosto, já tinha mandado um documento e em setembro, dia 12 de setembro, ele tinha recebido uma comunicação da Pfizer oferecendo vacina? Não chegamos a conversar nesse nível. Me devolva meu tempo. Sobre as cláusulas leoninas alegadas pelo governo para não assinar o contrato ainda em 2020, ele reafirmou que eram as mesmas oferecidas aos outros países. O relator citou declarações do ex-ministro Eduardo Pazuello de que a Pfizer ofereceu uma quantidade muito pequena de vacinas, que não atendia às necessidades do Brasil. Concretamente, Carlos Murilo, a oferta feita em 2020 foi de 6 milhões, como falou o ministro ao Senado, ou de 70 milhões de doses? É uma pergunta concreta. 70 milhões de doses. Muito obrigado. Renan Calheiros questionou também se as declarações do presidente Bolsonaro sobre a vacina da Pfizer prejudicaram a assinatura do contrato. O presidente da República, em 18 de dezembro de 2020, declarou o seguinte sobre a vacina da Pfizer. Aspas do presidente da República. Se você virar um jacaré, é problema seu. Essas declarações sem base científica ridicularizavam a vacina da Pfizer. Isso, de alguma forma, em algum momento, atrapalhou o andamento das negociações? O que você falou, nós somos uma companhia da ciência e basados na ciência. O relator e o presidente da comissão quiseram saber quantas doses já teriam sido entregues se o contrato tivesse sido assinado no ano passado. Se nós tivéssemos feito o contrato
Em agosto, no segundo trimestre, nós teríamos 18 milhões e meio de vacinas. O primeiro contrato com a Pfizer para fornecimento de 100 milhões de doses só foi assinado em 19 de março deste ano. E um novo contrato de mais 100 milhões deve ser assinado nos próximos dias. Esse depoimento foi, sem dúvida, um dos mais importantes, né? Deixou absolutamente clara a negligência, o desleixo, a falta de interesse do governo federal, particularmente do Ministério da Saúde, de prover à população brasileira as vacinas necessárias para o enfrentamento à pandemia. Se nós analisarmos aqui as diversas propostas que foram feitas pela Pfizer, várias delas, por exemplo, tinham como sugestão, como garantia, não é, como proposta, 1,5 milhão de doses ainda em 2020. O Brasil começou a vacinar aqui no final de janeiro, com a vacina do Butantan. A Pfizer está dizendo aqui que só pôde avançar quando a legislação mudou. Isso é verdade? Nós pudimos assinar somente quando as condições foram dadas. Isso é importante deixar claro, porque há aqui uma tentativa de construir uma narrativa mentirosa. Esse Senado Federal teve um papel preponderante. Vossa Senhoria declinou aqui a liderança do presidente Rodrigo Pacheco, que chamou para si essa mediação, teve participação, salvo engano, de outros senadores, aqui senador Randolph, e que possibilitou que o parlamento brasileiro aprovasse essa norma para que pudesse, então, permitir o governo assinar com a Pfizer.